Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um exercício que trata de frenagem e força de atrito, né? Dinâmica, estática. E aproveitei que eu fui andar de bicicleta e vou colocar um exemplo simples de como funciona um freio comum e um ABS, tá? Só para ter uma noção, para não ficar muito no cálculo só e no desenho e te ver realmente como que funciona isso na prática. Vamos lá. Então, o exercício vai trabalhar com duas situações. Um veículo que tem freios ABS e que está sem freio ABS, que é o freio comum. Quando você está com um veículo com freio comum e você pisa no freio, a reação do pneu com atrito com o chão funciona basicamente assim. Ele vai estar em movimento, né, normal. Agora eu vou acionar o freio comum. Como que vai fazer? Quando eu piso no freio, ele vai travar a roda e o veículo continua indo para frente, que seria a derrapagem, né? Nessa derrapagem que costuma ocorrer os acidentes, né? Porque o motorista perde o controle do veículo. E quando é freio ABS, através de sensores, se tem toda uma caixa de controle, tudo que vai fazer esse tipo de distribuição, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que o veículo reduza a velocidade, mas não vai chegar a fazer o pneu travar a roda. Não vai travar a roda. E como que funciona? Ele vai distribuir ele tem um sensor em cada roda que vai fazer o quê? Ele vai fazer alguns picos de frenagem e vai fazer com que ele vai aos poucos vai freando e mais ou menos seria um efeito como se estivesse apertando e soltando o freio. Então seria basicamente assim, ó. Ele vai fazer, lógico, ele não vai chegar a frear, mas ele vai, como se estivesse bombeando assim o freio, e ele vai reduzindo. Lógico, na devida proporção, é para entender mais ou menos a lógica de como o ABS funciona. Então aqui agora vamos partir para o exercício. Então a gente vai falar sobre o freio ABS. Mas antes de falar de um exercício que vai tratar sobre o freio ABS, o que significa a palavra ABS? O ABS significa Sistema de Frenagem Antibloqueio. E para que serve isso? Esse sistema evita que as rodas travem na hora da frenagem, né? Ao mesmo tempo que fará a redução da velocidade do veículo de forma segura. Então, como a gente mostrou no exercício lá na bicicleta, no sistema de freio sem ABS, as pastilhas de freio são ativadas e pressionadas contra o disco da roda. E isso fará com que as rodas parem, elas travam realmente a roda. Mas, em contrapartida, se você está em uma velocidade muito alta e precisa dessa frenagem, praticamente o motorista que vai estar vai perder o controle do veículo. Já quando você tem um veículo com sistema ABS, existe um sensor em cada roda. E quando o sensor detecta que uma das rodas está para travar, uma unidade modeladora, né, que vai controlar tudo isso, vai liberar parcialmente a pastilha desse freio na roda. Então, assim, na física está sendo trabalhada a força de atrito nessa situação, que podemos dividir em força de atrito estático e força de atrito dinâmico. Então, são essas duas forças que nós vamos trabalhar agora. Então, vamos lá para o exercício. Então, para a gente ilustrar melhor essas duas forças de atrito que a gente vai trabalhar no exercício, né, vamos primeiro entrar a parte teórica. Aqui a gente tem um corpo que está parado, né? E aí ele vai ser movimentado. No caso, vamos movimentar ele para lá, né? Então, vai haver duas situações. Quais são as forças que vai ter aqui já de cara olhando para ele? A gente tem uma força normal, a gente vai ter uma força peso, né? A gente vai ter uma velocidade que vai ser exercida, para esse sentido, né? E, em contrapartida dessa velocidade, a gente vai ter uma força de atrito, que é a força que vai ser a força que vai ser o atrito que está fazendo o corpo com o chão. Pode ser a borracha, no nosso caso é a borracha, né? O pneu. Então essa força de atrito vai estar aqui. Se o corpo já está em movimento e já está com uma velocidade, sempre já aprende isso. Se o objeto já está em velocidade, ele já está com força de atrito dinâmico. Ele já está. Ele só fica com força de atrito estático se, como o próprio nome já disse, ele está parado, se ele não movimentou ainda. Tá? Então, assim, começou a movimentar, o objeto começou a movimentar, ele já está com força de atrito dinâmico. Tá? Você começou a empurrar esse objeto, né? Ou você já passou por isso, né? Você já foi empurrar algum objeto e no começo, às vezes na primeira tentativa você nem consegue empurrar, ele trava, está travado. Então você sabe que você ainda exerceu força de atrito estático. Então você fez a força, mas não foi suficiente para mover o objeto. Então a gente vai falar assim, ó, força de atrito estático. Quando exerço a força, mas ela não é suficiente para movimentar
o objeto. Por exemplo, vou pegar esse controle aqui. Vou fazer uma força para lá. Ó, eu não consigo, vamos supor que eu fiz a força, é um veículo. Eu estou empurrando. Eu ainda estou empurrando, mas eu não consigo mexer do lugar. Então, está sendo exercida uma força para cá, mas ela não é suficiente para movimentar. Então, essa força que eu estou exercendo aqui é a força de atrito estática. É uma força que existe, mas não é suficiente para movimentar. A partir do momento que eu comecei a empurrar o veículo, ele vai fazer força de atrito dinâmico. Então, a força de atrito dinâmico começa, né? Na hora que o objeto começa a se movimentar. Vamos supor que eu comecei com uma força que vai de 1 Newton. Vamos fazer aqui 1, 2, 3 Newton. Fazer poucas forças. Eu cheguei na força de 1 Newton, né? E ele continua parado. Então, ainda é força estática. Fui até 2 Newton. Empurrei. Continua estático. Não, empurrei, não se mexe, continua estático. Cheguei em 3. Empurrei, travou, mas está quase. Mas ainda não foi. Estático. Vamos supor que aqui deu 3,01 Newton. Começou a andar. Então, a partir desse ponto, ele já é uma força de atrito dinâmico. Então, daqui desse ponto que ele começa, ele já não é mais força de atrito estático. Assim que você percebe que o carro começou a se movimentar, você percebe que a força que você exerce é menor. Você faz menos força na hora de empurrar, e sempre a força de atrito estático sempre vai ser maior que o atrito dinâmico. Vamos supor que nesse ponto aqui, ó, começou a exercer. Então, aí ele vai começar a um movimento contínuo, né? Que é o esforço contínuo dele, um pouco abaixo, sempre um pouco abaixo do máximo do estático. Então, desse ponto aqui, ó, desse ponto para cá, é que o veículo começa a mexer. Começa a andar. Então, daqui para cá, você vai ver que daqui para cá é a força de atrito dinâmico. Então, aqui é a força de atrito dinâmico. E o ABS, como que funciona nesse caso? O ABS, usando esse mesmo exemplo, com esse mesmo gráfico, com essas mesmas forças, 1, 2, 3 e 3,01, imaginando que o veículo vai chegar e o ABS vai funcionar, né? Ele vai chegar aqui, vai começar o movimento. Quando você acionar o ABS, ele, com esses sensores que eu estava falando, sensores do próprio veículo, ele vai ver qual que é a hora que o pneu vai chegar nessa área crítica, né? Que seria essa parte aqui, é entre o 3 e o 3,1. Então, ele não vai deixar a roda travar. Então, ele, pelo sensor, vai fazer bem. O veículo aqui, pela velocidade que está andando, pela roda, não sei o que, vai travar a roda se eu chegar a 3,0. Então, o que vai fazer? Quando chegar em, um exemplo, 2,80, ele vai parar. Ele vai falar, não, daqui eu vou, porque daqui se eu for mais, ele vai travar a roda. Aí ele para. E aí o que ele vai fazer? Trava uma das rodas, ou parte das rodas, ou vai fazer naquele movimento que eu falei, bombeando, né? Que vai distribuindo, na verdade, o freio. Então ele vai fazer o que? Ele vai chegar quase perto do pico, vai parar, depois ele vai liberar mais um pouquinho, parar, liberar mais um pouquinho, parar, liberar mais um pouquinho, parar, e assim até o veículo parar. Então, porque, na verdade, quando esse movimento de parar não é assim que nem da bicicleta que eu fiz, que eu apertava e falava. Não, ele, na verdade, na média, ele faz uma média de 15 ciclos por segundo. Então é muito pequeno, então é como se fizesse 15 vezes por segundo aquele movimento de freagem. Então é muito rápido, muito curto e sempre vai tentar, ele já próprio sensor vai ver quando estiver próximo da derrapagem, do travamento. E aí fica mais fácil de entender o exercício, né? Porque o exercício fala justamente disso. Okay? Vamos ler o enunciado lá. Então, dando continuidade aqui, o que o exercício fala, né? Vai ficar mais fácil depois da explicação, né? Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas, o que eu falei, o que acontece com o pneu do carro, quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. O limiar do deslizamento é aqui, ó, que eu falei, o limiar. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. Então, o atrito cinético. O atrito cinético seria aqui, ó, que é essa daqui.
Eu freiei e aí ele teve essa parada, ele brusca. As representações esquemáticas da força de atrito entre os pneus e a pista, em função à pressão P aplicada no pedal do freio pelos carros sem ABS e com ABS são. Então, praticamente já ficou mais claro de entender, né? Os carros com ABS, sem ABS, né? Então a ordem é sem ABS primeiro, né? O primeiro é sem ABS e o segundo é com ABS. Então a gente já vê, né? Sem ABS, o que acontece? Bem, já é a primeira alternativa aqui, já dá pra ver na hora que é a primeira, né? Mas vamos entender as outras, né? Aqui na outra fala o quê? Que ele vai e continua. Não, na verdade ele não continua, ele vai até o limite. E depois, quando ele freia, aí ele continua reto. Estaria certo a A e a E nessa primeira parte, né? Mas, aqui na segunda parte, como ABS, o ABS que eu expliquei, ele não chega no limiar do deslizamento, então ele vai antes de chegar no final, vamos supor que o limiar é um pouquinho mais para cima, um pouquinho antes, e aí ele vai travar parcialmente, então ele vai chegar pelo sensor, vai avisar, então ele para um pouco, para, solta aquele do ciclo que eu te falei, não é uma coisa super rápida, mas assim, ele vai, para, um pouco, volta, vai, volta, vai e volta, então que é o freio, o ABS é o que faz. Encaixaria essa resposta nessa e nessa, né? Mas as que estão as duas corretas, né? Vai ser a alternativa A. Tá ok? Espero poder ter ajudado. Qualquer outra dúvida, qualquer algum outro exercício que ficou em dúvida, pode mandar ali pro fórum, que a gente vai ter o prazer de ajudar, tá ok? É o Carlos tá falando, monitor do curso de Física Aplicada, da FAM.